Eu converso agora com o professor de economia, Carlos Eduardo Young. Agradeço já, antes de tudo, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. E quero começar perguntando sobre o fundo. Explica para a gente, professor, o Vitor Ferreira trouxe ainda agora que há uma expectativa de um investimento aí de 25 bilhões nesse fundo. A questão é, na prática, como que funcionam esses investimentos do Fundo das Florestas Tropicais para sempre? Esse dinheiro, se ele for conseguido, ele vai ser aplicado aonde? Ele vai para onde? Perfeito. Bom dia, Leilane, bom dia a todos que estão ouvindo, obrigado pelo convite. É óbvio hoje que não se consegue avançar na questão da redução das emissões se a gente não reduzir as emissões do desmatamento. E também, claro, como já foi falado antes, das emissões dos combustíveis fósseis. Mas no caso do Brasil e outros países tropicais, longe, o fator que mais emite é a queima da floresta na conversão para uso agropecuário. Então, o princípio fundamental é os países de floresta tropical precisam reduzir essas emissões, contudo, eles precisam de uma compensação financeira. Já houve experiências anteriores, o próprio Fundo Amazônia, que já existe há bastante tempo, administrado pelo BNDES, demonstra que é possível reduzir o desmatamento com ações que são financiadas por esse tipo de atividade, mas faltava escala. A ideia desse fundo é combinar uma rentabilidade para quem aplica com a ação ambiental, porque o Fundo Amazônia, por exemplo, ele é fundo perdido. Quem coloca o recurso não obtém nenhum tipo de retorno. Esse fundo não, esse fundo é um fundo propriamente de investimento, onde o rendimento que ele vai gerar vai ser aplicado em ações de segurar o desmatamento. Esse campo ainda está em aberto. Esta ainda é uma proposta que está sendo finalizada, falta muito detalhe, então, essa questão de que tipo de atividade. Mas é claro que tem que combinar ações que são típicas de política pública, as áreas protegidas, o comando e controle, a fiscalização, mas também com ações privadas para os proprietários voluntariamente entrarem em ações, em movimentos econômicos compatíveis com a conservação da floresta e com um grande foco na sociobioeconomia, também nas comunidades, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, os povos da floresta, que precisam ter um padrão de vida garantido, mas, ao mesmo tempo, querem manter a floresta em pé. Então, a ideia é combinar um instrumento econômico clássico, que é um fundo de investimento, com ações voltadas à conservação. E óbvio que, como ainda está em desenho, muito do detalhamento precisa ainda ser definido. Professor, agradecendo mais uma vez pela entrevista, eu queria que o senhor explicasse essa questão da redução, das metas de redução, porque fala-se muito das florestas, isso é importantíssimo. Reduzir o desmatamento, obviamente, é importantíssimo. A gente está com a menor taxa dos últimos 11 anos, mas há vários outros setores da economia, ou seja, da área na qual o senhor é especializado, que os índices sobem. Então, a gente está falando de pecuária, agricultura. Como equacionar isso? Eu queria que o senhor explicasse também os setores e o que, na prática, além das florestas, pode nos ajudar. Excelente comentário, porque isso significa a necessidade de coordenar políticas. Não adianta você, por um lado, criar um incentivo para conservar a floresta, mas, por outro lado, manter incentivos ao desmatamento. E a floresta ela é queimada para uma conversão de uso agropecuário que tradicionalmente está associada a atividades de muita emissão, em particular a pecuária bovina, porque o boi ele é um grande emissor de metano, e o metano tem um poder de aquecimento global maior que o dióxido de carbono, e também práticas agrícolas não sustentáveis. Então, não adianta apenas criar um incentivo para reduzir o desmatamento. É importante criar incentivos positivos para as práticas sustentáveis, agricultura de baixo carbono, uma pecuária menos intensiva em emissão, a Embrapa trabalhando bastante nisso, e fundamental,
interromper o fluxo de incentivos perversos que até hoje subsidiam o desmatamento e outras práticas predatórias. Então, não é a maioria, é uma minoria de proprietários rurais, mas você ainda tem. Nós vamos até apresentar na COP um estudo sobre isso, nós ainda temos parte do crédito rural, que é um grande subsídio que o governo dá para a produção rural, que é destinada a agricultores que desmatam. Então, o que a gente tem que fazer? Separar o joio do trigo. A grande maioria dos produtores não desmatam. Ok, se está de acordo com a legislação florestal, ótimo, recebe. Aqueles que estão em desacordo não recebem. Do mesmo modo, outros tipos de incentivo econômico. Então, o que a gente precisa? Um sistema consistente de ação. Não vai ser o TFF sozinho que vai resolver o problema. A gente precisa um planejamento, uma transição completa. Né? Então, quando a gente fala numa transição para uma economia sustentável, uma economia de baixo carbono, ela é composta de diversos movimentos. E outro elemento fundamental é o fortalecimento das agências ambientais. Essa queda do desmatamento no governo Lula se dá pela recuperação da capacidade dos órgãos ambientais de fazer a política de controle do desmatamento. E isso custa dinheiro. Custa equipamento. Uma operação grande dessas de controle ao desmatamento envolve viaturas que são quebradas, porque as estradas são ruins, são condições muito difíceis de operação, você precisa manter essa equipe, você precisa pagar o hotel, a comida, tem um custo fiscal da fiscalização. E isso precisa ser inserido na política. Então, a gente precisa trabalhar simultaneamente em todas as fontes. O TFFF é um grande avanço, mas sozinho ele não vai resolver. Nós precisamos parar com o incentivo perverso, concentrar o subsídio apenas ao produtor que está de acordo com a legislação, criar incentivos positivos através do pagamento por serviços ambientais para os proprietários, para as comunidades que vão além do que pede a legislação e fortalecer os órgãos ambientais.